Bom dia, pessoal. Sou Maria José, do canal Atrativos e Belezas Naturais, e hoje trago para vocês a apresentação da Geórgia, um país que visitei, que fica situado num lugar exótico, no Cáucaso. Engloba parte da Rússia e 3 pequenos países europeus localizados entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que são a Armênia, Azerbaijão e Geórgia, todos eles antigos membros da União Soviética. Então aqui eu vou falar sobre a Geórgia, cuja capital é Tbilisi, que aparece como uma das cidades mais importantes do Cáucaso, cuja riqueza riqueza cultural é intensa. Visitamos também Batumi, a cidade costeira do Mar Negro, também chamada de Las Vegas do Mar Negro. Voltando a Tbilisi, é uma cidade que antigamente tinha o nome russo de Tiflis, é a capital e maior cidade da Geórgia, com uma população de 1.152.500 habitantes. Seu relevo caracteriza-se por regiões montanhosas, abrigando a Cordilheira do Cáucaso, que serve como limite de fronteira com a Rússia. O turismo é muito significativo na economia georgiana. É uma cidade repleta de esculturas que a embelezam ainda mais e muitos monumentos, casarios antigos com 280 anos de idade e ainda habitados. Existem muitas igrejas, adegas, bares, cafés, restaurantes e muitas outras que vamos descobrindo à medida que visitamos esta bela cidade. Uma visita imperdível é a cidade antiga, onde existem casas tradicionais com sacadas e varandas, muitas construções históricas, e o destaque encontrado também, que é a estátua Mãe Geórgia. Essa estátua é situada em um lugar muito elevado. Ela pode ser vista de longe, e expressa o espírito dos georgianos e sua constante luta pela liberdade. Na mão direita, ela impõe a espada para enfrentar os inimigos e na esquerda o vinho para receber os amigos. Esse aspecto nos chamou a atenção na nossa chegada ao aeroporto, quando fomos recepcionados com vinho. Dando continuidade a falar sobre a Geórgia, eu quero falar exatamente sobre essa questão do vinho, que é considerado o berço da Geórgia. Inclusive, arqueólogos acreditam que a prática na região existe desde o ano 6000 a.C., ou seja, há 8.000 anos. Contudo, o guia nos falou que a história do vinho ancestral da Geórgia é imprecisa, já que a bebida foi criada antes mesmo da escrita. Mas estima-se, conta-se que em algum lugar nas montanhas da Geórgia, entre esse período de 6.000 a 5.000 a.C., um fazendeiro descuidado acabou esquecendo um punhado de uvas amassadas dentro de um recipiente, o que originou o surgimento do vinho. São muitas as opções de lazer e de passeios existentes em Tbilisi. Existe um passeio a pé guiado por guia de turismo, para descobrir a história de Tbilisi e do vinho, que é feito de uma maneira pessoal e descontraída.
iniciando-se no coração de Tbilisi, afastando do centro para explorar algumas das áreas menos vistas da cidade. Nesse passeio a pé, através de histórias, lendas e visitas a pontos turísticos escondidos, aprendemos a história da cidade e a Geórgia nos será apresentada de uma forma descontraída, visitando lugares, conhecendo a cultura do vinho, desfrutando assim dos encantos desta bela cidade. Os tonéis não são os únicos recipientes em que se fermenta a uva. Existe um método ancestral e artesanal para esse fim, que é um recipiente de barro que serve para fermentar a uva e foi criado na Geórgia há muito tempo. Na produção do vinho georgiano, as uvas são fermentadas em ânforas de barro e enterradas no solo. Essas ânforas têm uma camada de cera de abelha na parte interna e são frutos do trabalho artesanal dos próprios produtores georgianos. Elas foram usadas para armazenar alimentos como manteiga, vodka, queijo e outros artigos perecíveis. Isso no passado, né? Hoje, esse jarro gigante, né, que não é uso exclusivo da Geórgia, outros países da região também usam para armazenar alimentos, porém, somente na Geórgia ele tem a função principal de produção de vinhos. Por essa razão, em dezembro de 2013, a tradição foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Dando continuidade à nossa viagem, visitamos Batumi, que é uma cidade costeira do Mar Negro, capital da Jária, né? A Jária é uma república autônoma no sudoeste da Geórgia. Grande parte da economia de Batumi gira em torno do turismo e do jogo. Por isso é também apelidada de Las Vegas do Mar Negro. Uma cidade moderna que começou a se transformar à medida que a costa do Mar Negro da Geórgia continua a se desenvolver. Existem edifícios modernos, incríveis arranha-céus, e também é feita a restauração dos edifícios clássicos do século XIX que revestem a histórica Cidade Velha. Batumi hoje é uma das cidades principais, portuárias da Geórgia. Tem capacidade para petroleiros de 80 mil toneladas para levar materiais como petróleo, que são enviados pela Geórgia a partir da Ásia Central. Estando em Batumi, encontramos a curta distância as maravilhosas praias do Mar Negro, além de uma grande variedade de restaurantes, cafés, bares e lojas ao longo da Batumi Boulevard. São muitas as atrações ofertadas ao visitante. Por exemplo, a Estátua do Amor, a Fortaleza de Gônio, show de laser das fontes dançantes, passeio pelas ruas da cidade da velha Batumi, visita à Praia da Europa, conhecer modernas construções peculiares do Miracle Park e aproveitar o sol das belas praias do Mar Negro. Entre outras, esses foram os lugares que visitamos, mas existem outras opções que não foi possível em uma permanência de 5 dias. O que mais me impressionou
nessa estada em Batumi foi a estátua do amor, que representa a história de Ali e Nino. Nino é um nome feminino. Essas estátuas, conhecidas como as estátuas do amor ou as estátuas que se beijam, medem 8 metros de altura. É uma obra-prima da artista georgiana Tamara. É situada no Boulevard de Batumi. Simbolizam a história de Ali e Nino, dois amantes que professavam diferentes religiões. Todas as noites, as duas estátuas começam a mudar lentamente de posição, dirigem-se uma para a outra até se encontrarem num breve abraço e um aparente beijo, e depois seguem cada uma o seu caminho. É impressionante à noite observar o jogo de luzes coloridas que criam uma atmosfera emocionante para esta incrível peça de design e mecânica que encanta a todos no Boulevard de Batumi. A obra foi inspirada no romance que é aclamado como um dos maiores do gênero nos últimos tempos. É incrível observar a genialidade da escultora, que conseguiu expressar tanto sentimento de um casal que se amava, mas se separou, o que mostra o afastamento dos dois. Quando as estátuas se unem e depois passam uma pela outra, indo cada uma para o seu lado. A visão é magnífica. Recomendo quem for à Geórgia visitar Batumi para conhecer essa expressão de arte fantástica. A mim gerou nostalgia, mas se destacou a criatividade artística. Concluindo, desejo que vocês visitem. Quem não viajou para Batumi ou para a Geórgia, faça-o, porque é um país fascinante, acolhedor, calmo, com muitas belezas naturais para se conhecer. Continuando a viagem, visitamos também o Azerbaijão, a Albânia e a Turquia, sobre os quais apresentarei outros vídeos. Muito obrigada.